O Hospital das Clínicas hoje constitui um centro referencial de distrofia vesical. São anomalias distróficas e nós recebemos pacientes de todos os estados, inclusive de países aqui da América do Sul. E em vista disso, nós gostaríamos assim de expor, né, o que é o problema, o que é a estrofia de bexiga. Então, eu gostaria de apresentar o primeiro diapositivo, o primeiro slide, mostrando para vocês, né, o defeito, o que é a estrofia. Eu poderia, assim, de uma maneira mais simples, mostrar para vocês que é uma bexiga que não se terminou o seu fechamento aqui na parede anterior do abdômen. Então essa bexiga ela nasce aberta, ela nasce para fora, por isso que ela é chamada estrofia, quer dizer, para fora, como se ela tivesse do avesso. Vocês estão vendo aqui duas imagens, na menininha e uma outra imagem no menino. Então o aparelho urinário, ele fica exposto desde a cicatriz umbilical até a extremidade da uretra. Então vocês percebem que todos os mecanismos para segurar a urina, para segurar xixi, já são comprometidos. Felizmente, é um defeito um pouco, não é muito comum, né? Nasce uma criança em cada 30 mil e 50 mil nascimentos. Então essa é uma incidência descrita em toda a literatura médica e para nosso conforto não é um defeito muito grande. Mas mesmo assim, nós tratamos a maioria das crianças que nascem aqui no Brasil, que são referenciadas aqui para o hospital. Então, nesse outro diapositivo, vejam que não é só a bexiga o defeito, não é só a bexiga que está para fora. Existe o osso, né, o osso ilíaco, esse osso que nós temos aqui embaixo no abdômen, esse osso ele é aberto, né, e isso contribui também para as anomalias, os defeitos que se associam aos genitais. No caso do homem, por exemplo, do menino, que vocês estão vendo aqui nesse desenho, vejam que o pênis, ele normalmente se insere nesse osso. Como o osso está aberto, o pênis fica muito curto, ele tem uma base larga e fica muito curto. Então esse também um problema futuro que nós vamos discutir no final dessas apresentações. E aqui eu mostro para vocês nesse diapositivo o número de casos que nós tratamos até o ano 2000. Atualmente nós temos ao redor de 400 casos, eu diria para vocês que é das maiores estatísticas mundiais. Então, a estrofia de bexiga, né, é o procedimento, é o defeito mais comum, vocês estão vendo, 251 casos até o ano 2000, hoje tem cerca de 310, 320, e outras formas mais complexas e menos comuns. As epispádias, estrofia de cloaca, e realmente o serviço nosso aqui está capacitado para atender todo esse tipo de defeito. Com relação ainda aos procedimentos cirúrgicos, o que se faz, né? Vejam a lista enorme de procedimentos, isso aqui é histórico, que começa desde 1955, em que os procedimentos eram tratados de uma maneira ainda com pouco resultado cirúrgico, e atualmente, né, os casos mais recentes, essa técnica ela vem mudando com os anos, e atualmente nós temos tratado esses casos com um único procedimento cirúrgico. Mais uma maneira de mostrar para vocês, quer dizer, o problema mais importante, o que acomete esses pacientes, é a incontinência urinária, né? São pacientes que perdem urina, que não seguram a urina, são pacientes que chegam aqui com 10, 15 anos de idade com fraldas, numa situação assim social muito difícil,
a situação social, ele não se insere bem na escola, ele fica isolado. Então, essas crianças realmente são assim marginalizadas, a gente diria, pela má formação, né? Então, o que a gente procura fazer? De uma maneira muito simples, que também vocês podem entender nesse desenho, nesse diapositivo, né? Se faz um tubo, aqui vocês estão vendo a bexiga totalmente aberta, então nós procuramos fazer um tubo muscular, né? Um tubo muscular na saída da bexiga, que ele teria uma função de esfíncter. Uma função de esfíncter o que é? É segurar a urina. E essa é a cirurgia clássica que é feita no mundo todo e é o que nós fazemos aqui em nossa instituição. Então, com essa cirurgia, a continência, os resultados nossos giram ao redor de 70%. Em outras palavras, cada 10 crianças que nós operamos para corrigir a continência, 7 delas ficam continentes num período de 3 horas para 4 horas, que é um período que ela pode realizar suas atividades sociais. Eu creio que agora eu gostaria de falar com algumas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Então vejam vocês que desde 1955 até agora a técnica cirúrgica evoluiu bastante. Nós estamos num ponto assim muito bom, satisfatório com relação à reconstrução de toda a má formação, preservando a função renal, dando continência. E os pacientes mais velhos que nós estamos seguindo, eu diria mais velhos assim, que têm mais tempo de segmento, giram ao redor de 35 anos. Vejam que a importância desse centro de referência. Então você trata de um paciente e hoje, 35 anos depois, ele ainda continua vindo, quer dizer, são pacientes que nós temos que seguir e tratar a vida toda. Então a parte cirúrgica está mais ou menos sob domínio e outras frentes vão aparecendo. Em função disso, nós criamos um núcleo social, como aquele clube dos colossomizados. Quem tem colostomia, todas aquelas pessoas se reúnem um dia, formam uma associação. Então existem várias associações assim desse tipo no mundo, de bexiga neurogênica, de cistite intersticial. E aqui nós criamos o nosso núcleo, que chama NAPEX. Então, NAPEX significa Núcleo de Apoio ao Paciente Estrófico. Então, foi uma ideia que surgiu no grupo, e esse NAPEX, esse núcleo, e ele é constituído por pessoas que têm o interesse direto, né? Então, a presidenta, né, é a segunda gestão, nós trocamos já a primeira. Agora eu vou apresentá-la para vocês. Então, nós temos um estatuto, né? Ela vai dizer para vocês, e ela vai dizer para vocês também o que faz o NAPEX, certo? Então, professora... Sueli, deixa eu perguntar para você, você não é a mãe de uma criança com estrofia aqui do hospital, você é a... Eu sou avó. Avó. Sou hoje avó de um menino de 7 anos. Então, eu gostaria de colocar, professor, que esse grupo ele foi criado em 2002, no intuito de ajudar a família, porque nós não tínhamos referência, né, de outros pacientes, o contato com outros pacientes. Então, teve essa necessidade da gente estar junto. Então, é mais para um apoio de paciente. E o NAPEX hoje, ele tem estatuto, CNPJ, conta bancária, e também colocar que ajuda de profissionais do HC, funcionários e pais. Vocês se reúnem assim? Como que é? Se reunimos. Bom, eu também quero dizer que eu faço parte do NAPEX, mas na medida do possível eu procuro participar. Mas você comanda, você reúne, como você faz? Então, essas reuniões são todas as últimas terça-feiras de cada mês.
às 11h30, no ambulatório, aqui na urologia? Na urologia, no Central, no 7º andar. Então, eu gostaria de convidar as pessoas a participarem, os pais, os próprios pacientes mesmo de distrofia, a virem nessa reunião, porque nós precisamos trocar ideias e ajudar com que o NAPEX se torne mais conhecido. E tem algum dia vocês imaginariam que esse núcleo crescesse? Crescesse, que tivesse uma casa de apoio. Uma casa de apoio para quem? Para os pacientes e família, porque hoje nós temos pacientes que vêm de outros estados e que não tem onde ficar, os pais principalmente. A criança faz as cirurgias e depois que é feita a cirurgia, eles têm que ficar um tempo ainda aqui em São Paulo, então eles não têm onde ficar. Então essa casa serviria de apoio para essas famílias e também onde nós poderíamos fazer outras coisas para o NAPEX também, como algum curso para paciente. E o NAPEX hoje ele sobrevive dos bazares, né, professor? Que nós fazemos os bazares no HC, onde a gente arrecada algum dinheiro para a gente pagar desde os custos de imposto de renda, os folders que onde a gente faz as propaganda não como que a gente a divulgação, divulgação, né? Do NAPEX, né? Então hoje tudo esse dinheiro vem desses bazares, é o único apoio que a gente tem dos bazares.